Oi, gente. Oi, pessoas. Tá todo mundo me ouvindo? Todo mundo consegue me ouvir? Oi, Calaça. A mais incrível está comigo aqui agora, que é você. Olá, pessoas. Olá, Fernanda. Olá, João. Que bom, sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. Estamos todos preparados para desconstruir o patriarcado e o capitalismo? Pensando nas nossas heranças e nas nossas raízes românticas que a gente precisa desconstruir, que a gente precisa desfazer. Nós temos uma convidada hoje que é uma estudiosa bem dedicada do doutorado, ela está fazendo doutoramento e ela estuda especificamente o romantismo, tá? É uma grande leitora de poesia. Temos mesmo, né, João? Nós temos que marcar uma live. Nós precisamos. Olha, meu queixo tá esquisito. Nós temos que marcar uma live, né, João? Nós vamos marcar, vamos conversar sobre isso. Até porque eu acho que essa quarentena vai se estender ainda por um bom tempo, né? Mas mesmo depois que acabar a quarentena, né, a gente pode continuar fazendo lives. Afinal de contas, muitas vezes é mais confortável para as pessoas verem certas discussões de casa, né? Que aí a gente tá em casa e em casa a gente já começa a desconstruir o capitalismo e o patriarcado. A Pauli já entrou. Então, a minha convidada de hoje é uma estudiosa do romantismo, ela está fazendo o doutoramento dela. É uma leitora de poesia, é estudiosa de poesia, também professora de literatura, fez graduação na Universidade Federal de Goiás em letras, e fez mestrado em letras e linguística, e já no mestrado pesquisava poesia. Então, é uma pesquisadora e uma professora que consegue perceber e significar na literatura muito do que a nossa cultura, a formação cultural nos influencia como pessoas, no que nos torna, quais são os valores, os paradigmas que a gente acaba se inserindo e acaba reproduzindo. E hoje ela vai começar a falar do romantismo, mas como vocês sabem, como vocês têm acompanhado, eu não pretendo falar da teoria do romantismo e não pretendi convidar a Pauliane para falar de teoria do romantismo única e exclusivamente, mas para pensar como o romantismo ainda está entre nós e mais especificamente como o romantismo contribui para misoginia, como o romantismo não, como as heranças, né? Como as heranças dessa construção contribuíram para uma manutenção do patriarcado, para a manutenção dos valores do capitalismo aliados ao patriarcado, e como isso intensifica e, de certo modo, até perpetua nos dias atuais a misoginia, tá? Eu vou convidá-la agora, eu vou chamá-la para ela poder entrar e conversar com a gente um pouco mais, porque ela vai poder falar com mais propriedade do assunto, né? Uma vez que eu sou apenas uma apreciadora da estética romântica. A Pauliane já estuda, já lê, já vem alguns anos aí estudando, então tem propriedade para falar dessa estética e dessa formação cultural, sem cometer os equívocos que eu poderia comentar. Tudo bem, Pauliane? Oi, Elissa, boa noite. Boa Obrigada noite. pelo convite, pela apresentação. Obrigada pelo aceite, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada por se dispor, né, por ter essa boa vontade para poder falar com a gente aqui, né, numa sexta-feira à noite, já assim, quase véspera de férias, e a gente vai falar de algo que a gente muitas vezes passa tão rápido, né, na escola, nós como professoras de literatura, né, a gente passa tão rápido na escola, na faculdade mesmo, muitas vezes, dependendo da disciplina que a gente está ministrando, né, porque a Pauliane também já foi professora na letras, viu, gente, assim como eu, ela foi professora substituta na letras, às vezes a gente não tem um tempo para poder refletir um pouco mais sobre como o passado volta e como ele afeta a nossa cultura, afeta a nossa fruição, a nossa recepção de literatura, o nosso lugar na sociedade e principalmente para nós, mulheres, né? Eu tenho muito tocado nessa tecla, né, por conta da autoria feminina, da crítica feminista, e aí o título da live é O Amor Romântico e Outros Romantismos, porque a gente vai partir do conceito de amor, né, Pauliane?
de como um amor construído no romantismo ainda se resvala para os dias atuais e como isso mexe no ser mulher, tanto na literatura Uhum. quanto na sociedade. É interessante você mencionar a questão da escola. Eu, particularmente, se eu pudesse, eu ficaria um ano inteiro estudando romantismo, o ensino médio inteiro estudando romantismo com os alunos, assim, porque realmente é um movimento que mudou muitos paradigmas e eu não sei se conseguimos nos libertar de muitos desses paradigmas que ele propôs, né? Então, você mencionou a questão do amor, quando a Elissa me propôs o convite, né? Já tem um tempo que a gente está falando de romantismo, querendo trazer para essa questão um pouco mais atual. E a gente pensou de falar do livro do Frankenstein, né? Eu trouxe aqui o Frankenstein para vocês. Eu não vou me delongar, né, no livro e tudo. O livro realmente é um... Primeiro é uma deixa para quem não leu, que leia Frankenstein, realmente é um livro essencial para nós, né? É um clássico e a gente vai ver que o livro é um clássico justamente porque ele abre inúmeras possibilidades de análise, inclusive para nós contemporâneos, né? Ou, assim, tudo bem que aqui a gente tem um monstro, a gente tem uma situação totalmente ficcional, mas ainda assim a criatura nos ensina muitas coisas, ou melhor, propõe muitos questionamentos que nós ainda não conseguimos resolver, né? E trazer também, né, algumas ideias aí teóricas sobre o romantismo e tudo. Também não posso deixar de mencionar que a Mary Shelley é uma escritora, né, uma escritora canônica, é uma das que nós temos, né, nós conseguimos colocá-la no cânone, isso é muito bom. Vamos conseguir colocar muitas outras mulheres com esse trabalho que estamos fazendo, e é isso. Enfim, algumas coisas que eu queria começar pelo Frankenstein, Lisa, principalmente por essa questão do amor, assim. Então, assim, para quem nunca leu Frankenstein, só vou colocar algumas questões aqui. Para começo de conversa, o Frankenstein é o nome do doutor, do médico, não é o nome da criatura. A criatura não tem nome, tá? A criatura, então eu vou chamar a criatura de A Criatura, porque é esse que é o nome que é dado para ela na obra. E o Frankenstein é o médico, é o Victor Frankenstein, né? E aí tem alguns elementos que são muito interessantes. O Victor Frankenstein, ele é um médico muito apaixonado pelas ciências naturais, pelas ciências biológicas, começa a fazer muitos testes, né? E ele, com esses testes, ele consegue chegar a formar um ser humano. É claro que é um ser, não é bem um ser humano, né? Tem um formato de ser humano, cabeça, pés, mãos, um corpo, né? Mas ainda assim é uma figura muito bizarra, muito estranha, retirada assim de partes de mortos, né? Realmente, quando a gente fala que alguma coisa é um Frankenstein, é porque realmente é uma coxa de retalhos humana, né? E ele consegue dar vida a essa criatura. Num primeiro momento, a gente poderia pensar, nossa, que incrível! Agora a gente tem a solução para muitas coisas, muitos problemas, né? Mas não é bem assim que acontece, né? Criar um ser nos coloca um grande problema. Por exemplo, nós conseguiríamos lidar com o peso de ser um deus ou de ser uma deusa, de ser um criador? É tão fácil, é tão simples assim ser um criador? Qual a responsabilidade, qual que é a parte que nós temos nisso, né? Nessa criatura que nós colocamos no mundo. E aí aqui, A no condição caso, a humana, gente né, não tão cheia de consegue. lacunas, como que ela A daria gente não conta disso, né? consegue, a gente não consegue aqui pegar vários pedaços de ser humano e criar um outro ser. Mas a gente consegue ter filhos, a gente consegue escrever obras literárias, a gente consegue escrever tese, escrever dissertação, né? A gente consegue botar vários filhos no mundo, várias criaturas no mundo, assim. E lidar com essa questão da criação é muito difícil e é uma metáfora interessante para nós pontuarmos aqui no Frankenstein. Esse é o primeiro ponto, né? A outra questão em relação ao surgimento da criatura, aqui eu vou começar jogando perguntas, tá, Elis? Depois a gente vai viajando sobre elas. A segunda questão para a gente se questionar, né, que daí vai muito do movimento romântico, está inserida na obra do Frankenstein, mas está dentro do movimento romântico, né?
esse questionamento em relação a essa ciência, a essa razão, ao extremo da razão. Até que ponto nós conseguimos chegar com esse extremo da ciência, com esse extremo da razão? Tudo que a razão, tudo que a ciência faz é produtiva, é válido. E aqui, gente, eu não quero fazer nenhum discurso anticientífico, tá? Não é isso. Nós amamos a ciência, né, Liz? Eu não vou Sim. levantar nenhuma questão nesse sentido, né? É mais da gente perguntar mesmo em relação a pensar somente na razão como um paradigma da nossa existência. É muito mais nesse O sentido. racionalismo, né? Um racionalismo exacerbado, que inclusive, Uhum, dentro da lógica da nossa sociedade, o racionalismo exacerbado, ou pelo menos a razão atribuída ao homem, né? E a intuição atribuída à mulher. E aí, em estéticas racionalistas, a mulher sempre ficava de fora, sempre ficou de uhum, fora, né? Aí, o que que a gente tem? A gente tem uma autora que trabalha com modelos de comportamento masculino e, a partir daí, abre uma possibilidade de reflexão sobre o feminino, né? Porque a narrativa vai se degringolar por conta desse peso do racionalismo e do masculino. Só estou uhum. entrando aqui no meio, assim, para dar uma conversada, para dar uma dialogada, Não, a ideia aqui é a gente conversar mesmo, né? até mesmo Porque para dizer que assim, não é a ciência, né? Mas é o racionalismo exacerbado. Esse racionalismo exacerbado que uhum, sempre foi atribuído ao modelo masculino de comportamento em culturas clássicas, digamos assim. uhum. E aí é interessante a gente pensar nesse momento também, né, em que o Frankenstein foi publicado. É um momento em que há um furor muito grande em relação às ciências naturais e em relação ao iluminismo, né? Então, assim, o romantismo ele surge muito como um contraponto a esse extremo racionalismo, né? Porque a ideia dele é trazer, olha, tudo bem, a razão é importante. O romantismo, em momento nenhum, vai dizer que a razão é inútil. Não é isso. Mas ele vai dizer que há algo em nós que é muito maior ou que é tão importante quanto esse nosso lado racional, né? E aí, aqui, quando a gente olha no livro, isso é muito interessante de pensar. É, todos os estudos, aqui no livro fica meio que subentendido que os estudos que o Victor Frankenstein faz são, assim, não são muito bem aclamados na época, né? Assim, as pessoas não confiam muito naquele tipo de ciência que ele faz e tudo, acham que é um pouco bobagem, enfim. E aí, assim, mas mesmo assim, mesmo com esse extremo de racionalidade, ele chega a criar um outro ser. E só que esse outro ser que ele cria foge completamente da razão, né? E aí, também, outra questão que eu quero pontuar, você falou da questão da mulher, né? É muito interessante como no livro quase não aparecem as personagens femininas. Assim, o livro é exclusivamente feito de personagens masculinas. Nós temos ali a presença da tia, a presença da amada, mas ainda que elas sejam importantes, né, importantes para o Victor, né, ele tem uma relação afetiva muito importante com essas mulheres, ele, os narradores, na verdade, são vários narradores, os narradores não dão muito enfoque nessas mulheres. E isso me leva a fazer um outro questionamento, assim, que agora eu quero jogar para que você me ajude a refletir também, né? Você não acha estranho, ou, enfim, você não acha estranho, no mínimo curioso, um homem criar um filho e abandoná-lo? Uma criatura sem mãe nessa obra? Aí eu fiquei me perguntando, será que era isso que a Mary Shelley queria alfinetar? Uma criatura sem mãe, sem a figura da mulher, ela se torna esse ser estranho? Será que não é uma forma dela nos mostrar e nos apontar assim, olha, o feminino, o intuitivo, o subjetivo é muito mais importante do que essa sociedade tem mostrado para nós? Porque assim, a Chega a obra ser da Mary psicanalista. Shelley,
Porque a obra da Mary Shelley, assim, ela não é declaradamente feminista, né? Ela não chega a declarar feminismo. Ela é filha de feminista e tudo, mas o Frankenstein mesmo não tem um apontamento tão direto em relação a isso, né? Mas eu não acho que seja uma mera coincidência o fato do livro inteiro ser focado em homens que querem criar, né? E como essas criações terminam, né? Não são, Como essas criaturas. como criaturas monstruosas, né? Situações monstruosas. Uhum, exato. Não tem mulher É, criando. você falou que é psicanalítico, né? É interessante, assim, porque eu até separei uns trechos aqui, depois no final eu vou ler alguns trechos para vocês. Que a criatura, quando ela surge muito bondosa, né? Ela gostaria de entender o mundo, ela gostaria de ser compreendida, ela gostaria de ser amada, né? Ela observa uma família, gostaria que essa família o amasse. Mas isso não acontece. Então, há também essa discussão em relação, assim, é a sociedade, seguindo ali a linha do Rousseau, né? Realmente é a sociedade, é a cultura que corrompe os seres, Nossa, agora você está enfim. deixando perguntas. Ó, Que eu, o Carlos Antônio acabou de fazer um comentário. Homens são monstros, Frankensteins remendados, cuja reparação é feita por fusão de discursos ogros. Aí a pergunta, Carlos: homem, humanidade ou homem, o gênero? E aí? Porque em Mary Shelley, em Frankenstein, a gente tem homens protagonizando. E é muito interessante como a narrativa começa. A narrativa começa com cartas. A narrativa não começa direto na narrativa do Frankenstein, né? Do Victor. Começa com uma testemunha do relato dele que tem as mesmas ambições. Então, esse sentimento, essas ambições são recorrentes nessas figuras. É isso que ela está querendo criticar? É isso que ela está pontuando também? Uhum. É interessante a gente ver, né? Os homens, por exemplo, o Robert Walton é um grande, que é outro narrador, né? É quem está contando a história. É um grande desbravador. É o homem que quer descobrir o mundo, né? Que quer conhecer o mundo. O Victor Frankenstein, ele vai a todos os extremos para poder comprovar a sua teoria, comprovar a sua ciência. Né? Tem Sim. essa figura masculina, essa questão de gênero mesmo no livro, em relação ao masculino, né? Mas eu acho que, enfim, eu acho que esses são questionamentos muito complexos, né? Realmente a gente teria que ir para outras questões, até porque eu quero chegar em outros pontos aqui na nossa discussão também. Mas continua. Aproveitando que você falou que quer chegar em outras questões, eu queria te fazer uma pergunta. No final, eu tenho uma provocação para você. Mas, por enquanto, eu tenho uma pergunta. A minha pergunta é: dentro desse cenário, dessa construção em que do Frankenstein, em que figuras femininas quase não aparecem, né? E quando aparece como sempre por intermédio de uma figura masculina, né? Sempre mediada por uma figura masculina. Onde está o espaço do amor? Qual é o lugar do amor? Aí é a outra questão que chegamos, né? Essa relação essa provocação que o Frankenstein faz, né, em relação à relação entre o ser humano, vou falar ser humano, entre o ser humano e o seu criador ou sua criadora, já dá muito pano para manga, muita gente conversa sobre isso. Mas outra coisa, outro ponto, assim, que inclusive foi a Elissa que me chamou a atenção em relação ao Frankenstein, é justamente essa relação amorosa, né? O Victor, gente, sorry, quem não leu, perdeu, porque eu vou dar spoiler, é isso. Mas O spoiler, Victor assim, de uma perde obra a de sua amada. 3 séculos, sem 3 problema. séculos, né? 3 séculos. O Victor perde o grande amor da vida dele pelas mãos da criatura que ele mesmo criou. Né? Então aí a gente já tem um problema. E a outra questão em relação ao amor que aparece no livro é que a criatura,
depois de perceber que o mundo jamais vai aceitar um ser horrendo como ele, vai até o Vitor, busca o médico para que ele faça um outro ser, uma outra criatura que o complete em tudo, que seja igual a ele. E é nesse ponto que eu acho que a gente precisa discutir muito em relação ao amor romântico, e eu acho que esse é um dos pontos que nós não superamos ainda na contemporaneidade, né? Então, vejam bem, uma angústia muito grande da criatura. Eu acho que o legal do livro é isso, né? O tempo todo a gente se identifica muito mais com a criatura. A gente percebe o quanto a criatura realmente somos nós, né? Nós somos muito Frankenstein mesmo. E a criatura pedir para que o seu Deus, né, o seu pai, enfim, o seu criador, crie alguém tão semelhante a ele. Quando nós vamos olhar para os relacionamentos contemporâneos, né, nós ainda vivemos sobre o mesmo paradigma. A gente ainda não conseguiu, assim, falando de forma generalizada, obviamente, nós não conseguimos ainda sair dessa lógica romântica, né? Então, o que nós esperamos do outro? Nós esperamos que o outro nos complete em tudo, que o outro satisfaça todas as nossas necessidades, independente de qualquer coisa que aconteça, de qualquer coisa, né? Então, assim, esse amor romântico, ele idealiza o outro. Eu acho que a grande chave para a leitura desse amor romântico é essa, é um amor de idealização, né? E quando a gente olha para a história do amor romântico, tudo isso fica muito mais cabuloso, digamos assim, né? O amor romântico, ele, na verdade, ele surge ali na Idade Média, ali no século XII, né? A ideia que a gente tem de amor romântico surge ali com as cantigas, né? Os flertes ali, as cantigas de amor, as cantigas de amigo, enfim. E aí o que acontece? Até antes disso, não é que esse amor não existia, mas o amor que era manifesto, o amor que era possível, era um amor a Deus. Né? E se a gente pensa na lógica cristã, o amor a Deus, eu não posso amar outro Deus, se eu estou pensando na lógica cristã. Eu tenho que amar apenas a um Deus, ao Deus cristão. Eu tenho que amá-lo, eu tenho que idolatrá-lo, eu tenho que temê-lo, eu tenho que adorá-lo, é aquele ser. Não cabe mais nenhum outro. Quando isso é transposto para o amor de um ser humano para outro ser humano, a gente percebe que a lógica da adoração, ela passa também para o ser humano. Não fica mais no campo religioso. Na verdade, é como se a gente transformasse o amor, o casamento, enfim, as relações afetivas que a gente constrói ao longo da vida, é como se nós a transformássemos em uma outra religião. Né? A gente só vai ser feliz na vida se eu encontrar o amor da minha vida. E esse amor da minha vida, ele não acaba, ele não muda, ele é inabalável, assim como o amor que a gente sentiria ou deveria sentir por Deus, pelo Deus cristão. Tá vendo como é complexo? Isso em século XII, nós estamos em século XXI, e se a gente olha para os problemas de relacionamentos, né, quando as pessoas vão retratar as dificuldades que elas têm, que elas sentem, passa muito por isso ainda, né? Então, assim, é muito comum. Tudo bem que hoje as pessoas se separam com mais facilidade, as pessoas transam com mais facilidade, né? Existe aí um modus operandi muito diferente. Mas quando a gente vai conversar com as pessoas que a gente quer saber sobre o amor, quando a gente pergunta para uma pessoa sobre o amor verdadeiro, é essa ideia muito idealizada que vem de amor. E você sabe qual é outra coisa que é interessante? Que você apontou que hoje as relações carnais, elas se dão mais facilmente, elas não exigem mais, talvez, os mesmos critérios que a realização do amor carnal exigiria lá no século XII. Mas as pessoas ainda sofrem. Aquela famosa coita amorosa lá do século XII parece ainda estar presente aqui, e aí talvez ela ainda seja até mais complexa. Por quê? Porque há uma espécie de anacronismo na nossa visão sobre o amor. A narrativa de amor que nós temos é ainda essa antiga, que a gente não consegue colocar outra no lugar, ou desconstruir para colocar outra no lugar.
né? E aí, nesse sentido, e aí até pensando no enredo do Frankenstein, dentro do amor romântico, dentro dessa idealização, dessa coisa desse processo de idolatrar a pessoa amada, quais são os papéis do homem e os papéis da mulher? São lugares diferentes, né? Uhum. Como são esses lugares? Está perguntando, não na minha visão, né, hoje. É a Mas visão enfim, romântica. Eu quero a não, visão tô romântica que brincando. deveria ser reproduzida aqui. Por exemplo, por que pessoas. Tem muitos psicanalistas, tem muitos estudiosos discutindo a questão da quarentena atualmente, principalmente por conta das relações amorosas. A questão da doença, da morte, é uma coisa que está aí nos noticiários o tempo todo, mas os especialistas, Uhum. quando se preocupam com a subjetividade humana, com traumas e afetos, está se voltando, antes de qualquer outro tipo de relacionamento, para os relacionamentos amorosos, porque o relacionamento amoroso reflete muito das lacunas que nós temos e que nós queremos preencher, né, essa coisa de completude. Mas a forma de preencher os lugares é diferente para mulheres e para homens. E essa lógica é uma lógica medieval, que é uma lógica misógina, porque coloca a mulher num lugar Uhum. desprivilegiado, né? Uhum. Ela precisa obedecer a certos critérios, até o que eu falei com a Eugênia lá no dia que a gente falou sobre cinema. O homem basta ser homem para preencher os critérios de ocupar um lugar de sujeito amoroso, amante amado. Uhum. Agora, a mulher não, ela precisa obedecer a outros critérios. Tanto é que tinha as castigas de escárnio e maldizer também, que descia além das mulheres que não estavam nos Uhum. padrões de beleza e de sociedade da época. Eu queria que você falasse, dentro da lógica do romantismo, que é o que a gente ainda herda um pouco. A gente tem muitas heranças românticas nos nossos dias. Quais são os lugares? Ou qual é o lugar dentro de um Uhum. discurso amoroso, dentro dessa configuração de amor? E aí eu quero até que você cite, inclusive, o Frankenstein, por isso que a gente estava conversando mais cedo, né, sobre para que a criatura pede uma parceria, para que ele pede uma companheira? O que ele faz com a companheira do Victor? Né? O que acontece com a Uhum. companheira do Victor? Né? É isso que eu quero refletir, que eu quero pensar, que eu quero que você me ajude também. E aí, ilumine todo mundo que está aqui também acompanhando a gente, porque se estão aqui é porque se interessam por isso de forma empírica ou de forma teórica. Mas eu acho mais que empírica, né? Todo mundo empiricamente Eu se acho que é interessa mais, por isso. eu acho que é mais empírica também, viu? Uhum. Olha, assim, é, o romantismo foi um movimento muito complexo, né? Ele tem muitas coisas, muitas vertentes, vertentes não, muitas facetas que a gente poderia discutir. Mas uma que é canônica, que é antológica, né? Quando a gente estuda isso no ensino médio, sempre que a gente vai falar de romantismo, a gente fala sobre isso, é realmente a figura da mulher enquanto um ser idealizado, né? A mulher do romantismo, ela não existe na vida real. É assim, impossível ela existir na vida real. Tanto, é tão interessante isso que quando a gente vai ler poetas românticos, é muito comum que o eu lírico nunca alcance, nunca toque essa mulher de fato. Né? Ela é sempre inatingível. Né? A relação carnal, sexual, ela nunca acontece. É como se todos os românticos fossem virgens. Né? Eles nunca transam. É incrível, assim. Mas, Na enfim, verdade, eles eram os apesar boêmios, de. né? Os promíscuos. Exatamente. Só alguns poemas, na verdade, né? Que eles Uhum. pintam essa cena, né? Na verdade. Assim. A gente sabe muito bem que eles eram muito boêmios, muito saidinhos, na verdade. Mas, enfim. Sim. Mas o que resta para nós, mulheres, ainda que o romantismo, né, tenha lá as suas deusas, né, as suas musas inspiradoras, também lascivas, também eróticas, também bacantes, ainda que existam essas mulheres, o que a herança deixa para nós, inclusive para nós agora, é uma ideia de uma mulher que também é inatingível. Então, assim, aí trazendo para hoje, né? Trazendo o romantismo para hoje, pensando nessa linha de pensamento, de raciocínio da mulher quanto um ser inatingível. Nós ainda queremos, estou falando nós assim, a sociedade, nós ainda queremos a mulher virgem, a mulher que foi intocada.
Ainda que a virgindade não seja um valor mais, não é mais um valor. Isso aí já é evidente para nós, né? Se a gente pensasse, sei lá, 40 anos atrás, a virgindade era um valor, era muito importante. Hoje, nem tanto. Mas, quando você vai analisar a cultura ao nosso redor, a gente espera essa mulher intocada. Ela pode não ser virgem, mas ela não pode ser atirada, né? Ela tem que ser uma mulher difícil, porque, assim, uma mulher difícil é que é uma mulher decente, né? É uma mulher que não pode expor, assim, as suas vontades, os seus desejos, as suas raivas. É uma mulher que não pode manifestar, ela tem que ser sempre, assim, muito angelical, né? A mulher satânica, a mulher bacante, a mulher bruxa, ela é execrada da nossa sociedade ainda hoje, né? Tanto é que o nosso ex-presidente formou um meme, né? A nossa ex-primeira-dama formou um meme que é a Bela Recatada e do Lar. Querendo ou não, há massivamente ainda na nossa sociedade um valor muito pesado, uma mão muito pesada, que cobra que a mulher seja bela, recatada e do lar, né? Então, eu acho que, assim, quando a gente entra num momento de pandemia, em que o casal precisa conviver junto, o serviço doméstico, novamente, ele recai totalmente sobre a mulher. Porque o homem, em relação ao serviço doméstico, ele vai ajudar a mulher, ele não vai fazer, ele vai ajudar, né? Então a mulher fica novamente sobrecarregada com o serviço doméstico. Não que isso não acontecesse antes, né? Mas é porque agora a gente está numa panela de pressão, né? Isso sempre aconteceu. Só que o homem estava no seu trabalho, a mulher no seu trabalho, e assim, dava para não perceber isso, ou pelo menos passar, assim, fazer vista grossa para isso, né? Agora nós estamos vivendo uma panela de pressão. E aí, a mulher não está mais arrumada, maquiada e penteada como ela ia para o trabalho. Então, nossa, mas como assim? Cadê a musa do meu poema? Cadê a musa dos meus sonhos? Né? Então, já começa daí, ela está super estressada porque ela tem que dar conta do serviço remoto, né? Ela tem que dar isso pensando em quem pode, né? Evidentemente, ter o trabalho remoto. Ela tem uma carga exorbitante de cuidado com os filhos, porque agora ela não cuida apenas dos filhos, ela cuida da educação escolar dos filhos também. Então, essa mãe que é dona de casa, que é mulher, que é esposa, que é trabalhadora, ela vira professora também, mesmo sem ser. E ela tem que dar conta de tudo, né? Essa mulher tem que dar conta de tudo, porque a mulher é perfeita, é inatingível, enfim. E aí toda a idealização em relação à mulher. Né? O homem, como você mesmo mencionou, o homem basta ser. Basta ser um homem. E sabe o que é interessante do que você mencionou? Você trouxe situações que evidenciam essa assimetria e que não é necessariamente um relacionamento abusivo ou em que haja violência doméstica. Esses são casos gravíssimos. A gente está falando de sutilezas do patriarcado, sutilezas que ele deixou para nós. Como às vezes ele é sutil, que quase passa imperceptível, porque foi naturalizado por tanto tempo, desde o século XII. São séculos e séculos, pelo menos 9, 10 séculos de naturalização. É muito difícil se desvencilhar disso, mas é importante apontar. Por isso que eu acho tão importante essa pesquisa, sabe? E falar disso, sabe? E trazer isso para esse momento. Porque são situações cotidianas nas quais muitas vezes a gente não percebe, a gente não enxerga, mas que são completamente normalizadas pelo discurso. Tá? Isso não significa que todos os homens, né? Que, ainda bem que aqui nessa live não tem ninguém para falar, mas nem todo homem é assim, né? Porque é uma bobagem, né? Dizer isso, né? É um desperdício, né? De saliva dizer nem todo homem isso, nem todo homem é aquilo. Né? Que a gente já sabe. Mas é algo que já está tanto naturalizado que é muito recorrente ver. E assim, às vezes acontece no lapso do dia. Até no caso de nem todo homem. Né? E aí, isso é uma faceta do amor romântico, porque está falando de posições de homem e mulher dentro de... Aí eu estou falando de relacionamentos heterossexuais também, né? Estamos falando de relacionamentos hétero, porque a gente tá ligado ainda a uma lógica tradicional do século XIX, né? Do romantismo, em que esse tipo de relação que era o normatizado dentro de uma sociedade burguesa,
né? Então, é desse tipo de relacionamento que a gente está falando. O que também não impede de ser replicado num relacionamento de outra configuração, né? Uhum. E aí, olha como, infelizmente, o machismo, o patriarcado, ele é assertivo, né? Porque a gente está falando de uma tradição romântica, e aí eu bati muito na tecla de que o amor romântico é o amor da idealização, e por isso que a gente ainda carrega ele. Mas esse amor ideal, ele é muito diferente para o homem e para a mulher, né? Eu sempre fico imaginando, assim, quando eu leio uma obra que me chama muita atenção, eu sempre fico imaginando a cena na minha vida, né? Então eu não deixo de imaginar, assim, se aparecesse um deus ou uma deusa na minha frente e pedisse e falasse assim, me fala, Pauliane, qual é o parceiro ou a parceira que é ideal para você, que eu vou criar e vou te dar de presente. Muito provavelmente, imagina que que esse deus, essa deusa, faça essa pergunta para mim e faça para o meu marido. As criaturas que a gente ia criar, provavelmente não seriam nós. Aliás, não seriam nós com certeza, né? Porque, assim, o ideal de amor para o homem é muito diferente do ideal de amor para a mulher, e isso também foi criado. O amor é uma construção social histórica, é uma construção cultural, não tem como a gente fugir disso, né? Então, assim, para nós mulheres, nós, assim, do século XXI, agora falando bem de nós, né, da nossa geração, nós vivenciamos massivamente uma cultura da novela, da comédia romântica, dos filmes de Hollywood, né, que mostram, assim, sempre a chegada de um príncipe encantado, de um homem que é um porto seguro, de um homem que eu falei, Um herói. ele ser um porto seguro, inclusive fisicamente, né, a fisionomia do homem, essa fisionomia desse homem que dá conta de tudo, enfim, ele é um herói para nós, ele é muito romântico, ele é muito legal, ele é muito compreensivo. Aí quando a gente olha para a idealização que foi construída, né, para os homens, é completamente diferente, assim. É essa bela recatada do lar, mas é uma mulher que tem que dar conta de todas as intempéries da vida, muito bela, muito comedida, muito sensual, né? E aí, assim, uma coisa que é interessante observar na nossa cultura é que é realmente a questão da nossa fisiologia, né? Nós, mulheres, nós engravidamos. E isso, eu acho que agora realmente nós estamos tendo mudanças significativas nesse sentido. Mas por nós gerarmos, né, por nós engravidarmos, realmente essa liberdade sexual foi mais dificultada para nós ao longo da história, né? Então, assim, era feio, né? É muito feio uma mulher engravidar sem saber de quem é o pai, por exemplo. É muito feio, é execrável. Mas quantos e quantos filhos, os bastardos, né? Se a gente pensar em uma lógica romântica, quantos bastardos não existem e que tá tudo bem. Não tem problema um homem ter um filho fora do casamento, ou ter vários filhos com mulheres diferentes, né? Isso não é um problema. Nosso presidente tá aí, ele tem vários filhos com mulheres diferentes, não é problema nenhum, não é verdade? Ele continua sendo um homem íntegro. Pois é, enfim. Então, assim, a gente percebe que esse ideal de pessoa, ele muda. E aí eu acho que agora, nessa panela de pressão que estamos vivendo, que se chama pandemia, a gente percebe que esse ideal não existe, só existe na nossa cabeça, né? E aí, assim, olha outra coisa que eu fiquei pensando também, você falou da questão da pandemia e tudo, eu fiquei pensando, né? Como estão, e aqui eu também não estou dizendo que as mulheres não traem, né? Eu estou dizendo que culturalmente, pelo menos aqui no Brasil, é muito mais comum a gente ver casos de homens que traem. Como estão os relacionamentos extraconjugais nessa pandemia? Né? Você sabe que olha só a sincronicidade, eu estava refletindo sobre isso esses dias, quando eu estava pensando na Porque pensa, você idealiza,
você casa com a pessoa que, assim, você tá totalmente apaixonado, idealiza a pessoa, aí, pum, vem uma pandemia. Aí você começa a ver que a pessoa, assim, no cotidiano a gente já sabe muito bem quem que é com quem a gente tá casado, né? Mas a pandemia isso fica muito mais evidente. Para quem tem um relacionamento extraconjugal, e que isso seria, assim, a válvula de escape, a coisa tá muito pior. Mas o que você estava É refletindo? aquele psicanalista, o Contardo Caligares, ele deu uma entrevista muito legal sobre a pandemia. Ele acredita, ele tem esperança de que a pandemia vai acabar logo, que os cientistas vão lutar mesmo para achar a vacina, a cura. Por quê? Porque as demandas do amor e do sexo são muito urgentes e ninguém mais está suportando não atender as demandas do amor e do sexo. Aí ele fala, por exemplo, dos acidentados do amor. Quando ele fala dos acidentados do amor, ele está falando de gente que não tem relacionamento e que gostaria de conhecer gente nova. Ele está falando de gente que acabou de se divorciar, porque tem gente que está divorciando na quarentena, gente. E aí pensa, separar, terminar namoro, terminar relacionamento, divorciar e não poder sair para espairecer, para tentar conhecer gente nova, para tentar se distrair, deve estar sendo muito mais penoso. E os casos de quem tem casos extraconjugais ou gosta de pagar profissionais do sexo fora do casamento. Como essas pessoas estão? São os acidentados do amor. Essas pessoas estão sofrendo um pouco mais. Porque não deixa de ser um modo de idealizar também, né? Idealizar uma aventura, idealizar uma outra vivência, né? É uma outra... Está conectado também à lógica do amor romântico. Por quê? Porque está justificado por uma idealização de outro relacionamento. Aí por isso que eu estava refletindo sobre isso, né? Sobre ele fala dos acidentados do amor. Tão bonita essa expressão, mas tão triste. Né? Na realidade, ela é bem triste, né? Coitado. Sim. Mas, enfim, você falou de um ponto importante aí para a gente debater sobre o amor romântico na contemporaneidade. O amor romântico, ele não, como eu disse, eu falo em tom de brincadeira, né? Mas se a gente for ler os nossos poetas, a gente vai ver mais ou menos isso, que eu brinquei assim com você agora há pouco, o amor romântico não transa, não tem sexo. E isso não funciona, né? Isso não funciona. E talvez esse seja um grande erro, né, da nossa sociedade também. Não só agora em momento de pandemia, mas como nós arrastamos ainda esse ideal de amor, a gente esquece ou coloca em segundo plano a questão do sexo. E eu não sei se existe paixão sem sexo. Assim, eu não sei até que ponto um casal se sustenta sem a relação sexual, né? Mas o que pregam pra gente? O amor dá conta de tudo. Se você ama, o amor consegue lidar com tudo. Mas isso é uma grande mentira do amor romântico, né? É uma grande mentira do amor romântico dizer que o amor dá conta de tudo, dizer que o sexo não é tão importante, ou dizer assim que, enfim, quem ama só ama aquela pessoa e só sente desejo por aquela pessoa, né? Se você não tem essa visão, né, na nossa sociedade bem idealizada assim do amor, se é amor de verdade, se é amor de verdade não acaba, o amor de verdade não acaba, é outra questão que colocam pra gente. Tanto é que não é possível amar mais de uma pessoa, ou mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Uma pessoa ao mesmo tempo, exatamente. Mas o que eu acho super interessante é pensar nisso, na questão do desejo, né? Se você ama, você sente desejo apenas por uma pessoa. E isso é amor romântico que nós estamos vivendo agora. Só que, sim, na prática, isso é uma grande mentira, isso vai por água abaixo. Foi o que eu falei para você mais cedo, né? O que estávamos conversando mais cedo. Parece que há um grande descompasso entre o que a gente pensa e o que a gente vivencia, entre o que a gente idealiza e o que a gente vivencia. Porque na nossa idealização, o amor dá conta de tudo. Mas na realidade, ele não dá conta. O amor é só mais um elemento dentro de tantas possibilidades que nós temos na vida. E sem falar que tem outro fator, né? O ser humano, ele passa por inúmeras transformações ao longo da sua vida. Então,
Hoje, sei lá, deixa eu pensar, eu tenho 27 anos. Hoje, eu, aos 27 anos, eu tenho um relacionamento monogâmico e tô feliz com isso. Mas não sei, daqui 10 anos, quem que será eu? Daqui 10 anos, eu seria uma pessoa completamente diferente. E se, de repente, daqui 10 anos, eu querer viver um poliamor? Né? Como que o meu companheiro vai reagir a isso? Né? E tem uma autora que eu gosto muito, que ela é psicanalista também, que ela é a Regina Navarro Lins. Quando ela lançou o livro Novas Formas de Amar, ela dá um depoimento assim, de psicanalista, ela fala que nos últimos 5 anos, os grandes problemas que ela vivencia dentro do consultório é alguém do relacionamento monogâmico querendo abrir a relação e o outro entrando em parafuso, porque não dá conta de lidar com essa situação, né? E assim, a gente está vivendo agora, mais do que nunca, né, com aplicativos de relacionamento, enfim, com empoderamento, que é muito bom. A gente está vivendo uma, como que eu posso dizer? As pessoas estão muito mais preocupadas com outras coisas, estão começando a se preocupar com outras coisas. Até determinado ponto, né, da nossa história, sei lá, até a década de 90, 2000, o grande ideal da vida era achar o seu amor. Era isso, você encontrar o amor da sua vida. Se você encontrou o amor da sua vida, está tudo resolvido. Me parece que essa geração que está vindo já está conseguindo desconstruir isso, né? Já está conseguindo ter outras vivências, outras histórias, né? Já consegue ter outros paradigmas de vida. E aí essa questão desse relacionamento monogâmico, eterno, né? Como a gente imagina, ele tem caído por terra ainda mais. É o que eu vejo, por exemplo. Eu estava até comentando com você mais cedo, que eu também, quando a gente estava discutindo como a gente ia conduzir a live, eu comentei com você sobre como a gente que dá aula para adolescentes, né, criança e adolescente, gente muito jovem, gente muito nova, né, que mal tem uma década de vida, é impressionante como eles acham obras como Romeu e Julieta, O Sofrimento do Jovem Werther, O Morro dos Ventos Uivantes, tudo chato, porque eles acham que é demais morrer por amor, né? Morrer por amor. Como assim? Existem outras pessoas, né? Que é a fala que já ficou até batida, né? Que da fila anda. Para eles é para eles é um lugar comum. Para eles é um lugar comum. A gente repete, reproduz para tirar de descolado, mas na prática, quando a fila tem que andar pra gente pena uma semana. A gente fica uma semana trancado dentro do quarto em posição fetal, sofrendo. Ou talvez mais, muito mais, né? Ou várias semanas de análise, né, para dar conta. Exatamente, né? E antidepressivo e álcool para dar conta disso. Por quê? Porque uma narrativa como Romeu e Julieta ainda mexe com a gente, sabe? Nossa, o primeiro amor, amor à primeira vista. Para essa geração agora, essa galera que veio de 2010 em diante aí, eles estão começando a enxergar de outra forma, né? E aí é muito interessante porque isso muda as configurações dos relacionamentos, muda as configurações, inclusive, das amizades, né? Há novas configurações desse conceito de amor. E aí, para nós, é difícil de entender. A gente ainda... É muito interessante. Eu estava vendo esses dias um vídeo da Rita Von Hunt ela fala sobre amor na pandemia, né? A segunda parte que ela fala do amor erótico, né? E ela fala assim, como é interessante porque as pessoas, elas entram nesses aplicativos de relacionamento, tipo um Tinder, mas elas não sabem muito bem o que estão procurando. É como se estivessem escolhendo uma mercadoria, entrando no site da Amazon. Mas no final das contas, lá no fundo do coração... Vou ver o que tem. Vou ver o que tem, né? Vou ver, sim, se eu vou ser apreciada por alguém vai dar match em mim. E aí, mas é interessante porque lá no fundo do coração parece assim que há uma idealização. Não, mas quem sabe eu encontro o amor da minha vida ali, né? Então, tá vendo como é que é dicotômico, é paradoxal, é ambíguo, que também é uma herança política, né? Essa dualidade. Essa forma dual de lidar com questões que são tão complexas dentro de nós, né? O amor é uma coisa muito complexa. Sabe, você falou do Romeu e Julieta. Eu costumo contar uma história verídica para os meus alunos. Eu li Romeu e Julieta quando eu era muito adolescente, né? Eu tinha uns 14 anos quando eu li Romeu e Julieta. Achei chatíssimo. Nossa, achei detestável. Detestável. Pensei, ai, que tédio isso aqui, nossa.
Ninguém morre por amor, é ridículo isso, né? E olha que eu tenho 27 anos, eu ainda sou da geração das novelas e dos filmes de comédia romântica, né? Enfim, mas depois, quando eu entrei na faculdade de letras, eu li de novo. Só que eu li depois de ter me apaixonado. Nossa! Nossa, é Aí, difícil. aí eu comecei a acreditar em Romeu e Julieta. É Aí eu pensei, complicado. nossa, eu acho que realmente as pessoas morrem por amor, né? Mas hoje ninguém Eu quer tive, isso, na verdade. Ninguém quer... Hã? eu tive uma experiência similar com o sofrimento do jovem Werther. Porque quando eu li o sofrimento do jovem Werther, eu estava padecendo desses males, né? Sofrendo a coita amorosa. E aí eu cheguei a teve um momento assim que eu compartilhei com uma amiga, que é uma amiga nossa em comum, que é a Luciana. Eu compartilhei, a gente ia e voltava juntas para a faculdade, que a gente morava no mesmo bairro. Eu virei para ela e falei assim: nossa, eu queria tanto conhecer o Werther, eu queria tanto que o Werther se apaixonasse por mim, que aí eu ia me sentir realizada, porque eu seria muito amada. Aí alguns anos depois se passaram, que eu fui dar aula desse livro, nossa, meu Deus, foca, eles foca. Nossa, ali o negócio é tenso. Ali ainda é mais tenso do que o Romeu e Julieta, porque o Romeu e Julieta, os dois têm o quê? 13, 16 anos de idade, né? Muita A gente intensidade. compreende, né? O Vettel já ultrapassou os 20, sabe? Enfim, é muito complicado aquilo, é muito pesado, né? E a gente vê ainda, sabe, muitas vezes, essa coisa, esse discurso que ainda tem, né? Algumas pessoas, inclusive, relutantes em usar o termo feminicídio. Pessoas que não querem usar a Uhum. palavra feminicídio porque acham que é crime passional. Crime passional atenua. Crime passional é eufemismo para feminicídio, porque os Uhum. índices, as estatísticas são maiores para mulheres que são assassinadas por conta de relacionamentos heterossexuais. E aí vai falar, não, é crime passional. Fui movido por intensa paixão. É como fosse um Werther, né? Justificam matar ou Uhum. morrer por amor. É uma outra A construção coisa vira romântica. muito romântica, né? Assim, como que alguém não pode aceitar um amor tão grande? A pergunta não é assim, como vamos fazer para prender este criminoso? A pergunta é, como alguém não sabe receber este amor? Porque o problema é de quem não sabe receber o amor, esse amor, né? Enfim, Sim. negar esse amor que todo mundo quer receber, né? E aí, assim, realmente, quando a gente faz um estudo das manchetes, né, em relação ao feminicídio, enfim, a coisa é grotesca. Eu me lembro, assim, de ver ver uma manchete de feminicídio, que eu fiquei, assim, estarrecida, nunca me esqueci. Foi assim, mulher leva facada no pescoço e perde nariz após rejeitar jantar romântico. A Como culpa que é isso dela, pode ser né? uma notícia de um crime? A culpa é dela. Não, e assim, Sim. realmente, eu gostaria de poder mostrar aqui, né? Mulher perde o nariz. Como se ela, sabe, perder. Não é assim, ela arrancaram o nariz dela. Ela não perdeu Aham. o nariz, arrancaram o nariz dela, Não foi um né? acidente. Não foi um acidente, E a né? Então, manchete é tão assim, tendenciosa que chega a fazer essa rejeição do jantar amoroso parecer mais grave do que a facada. Muito uhum, misógino. exato. É muito misógino, né? E aí, quando a gente, apesar de eu ser assim, apaixonada pelo romantismo, né, de querer estudar ainda mais esse movimento, quando a gente olha para a herança do amor ideal na nossa sociedade, a gente vê o quanto que o peso, a cobrança é muito maior em relação à mulher do que em relação ao homem. Até porque, coincidência ou não, claro que não é coincidência, o romantismo, apesar de ser um movimento artístico maravilhoso, é um movimento burguês, né? Então, assim, quando a gente fala de patriarcado, é inevitável não falar de capitalismo, né? Então, Sim. são forças que caminham muito bem juntas, né? Capitalismo e patriarcado. Então, moldar um ideal de mulher, moldar um ideal de amor que perdure durante todos esses anos é fundamental para moldar uma sociedade machista, né? Uma sociedade que oprime, que mata as mulheres massivamente, né? Enfim. Fisicamente, simbolicamente.
né? É uma coisa muito interessante, porque quando a gente vai trabalhar com romantismo, a gente percebe, uma das coisas que o romantismo trouxe de interessante foi uma ampliação do público leitor. Mas essa ampliação, e aí qual era o maior número qual é a maior parte do público leitor? Mulheres. Mas não porque, eu gosto sempre de esclarecer isso para os meus alunos, não porque o romantismo e a sociedade burguesa eram bonzinhos, e eles queriam dar voz à mulher, dar lugar à mulher, dar instrução à mulher, mas é justamente porque um atende aos interesses do outro, e aí parte do romantismo amplificou a circulação, a distribuição, a publicação de obras para poder formar pensamentos dentro do ideal da burguesia e principalmente mulheres, porque essas mulheres burguesas elas ficavam muito tempo ociosas em casa. Então vai ler romance cor-de-rosa para aprender como ser esposa. Aí a gente vem na sequência com as críticas barbazadas, né? A gente vem com a Madame Bovary, a gente vem com o Dom Casmurro, que são críticas pesadas a essa lógica, né? De formar pensamento dentro de um padrão de comportamento que não se sustenta, né? Uhum. E aí, assim, a gente começou falando do Frankenstein, mas aí pensando na literatura brasileira, a gente poderia fazer uma sequência, né? A gente tem, por exemplo, aqui Iracema e o Guarani, do José de Alencar. Iracema idealiza a Índia, né? Uhum. A mulher selvagem, se curva ao amor romântico que o europeu traz. Uhum. Ceci é a mulher idealizada, é a típica dama das cantigas de amor, que é tão poderosa, tão santificada, porque a beleza dela é uma beleza cristã, é uma beleza muito próxima da Virgem Maria, que ela consegue domar o coração do peri, um selvagem, né? E é engraçado porque nas relações, nessas duas relações, o sexo é o de menos. O que é mais importante é a sacralização desse sentimento. Aí a gente tem a sequência Machado de Assis. Machado de Assis vem detonando tudo, né? Machado de Assis é o cara da literatura canônica brasileira que mais merece ser lido. Porque, embora ele não podemos falar, né? Nós não possamos falar de feminismo, de militância, ele metia o dedo em todas as feridas da burguesia. E ele gostava de meter o dedo muito bem nas feridas da burguesia. E o problema hoje da permanência, né? Da manutenção, da perpetuação do patriarcado, da misoginia, do machismo, não é indissociável da lógica do capitalismo, da lógica da burguesia. Não são separados. Não estão separados. Tanto não são separados que essa lógica que ocorre durante a formação de leitores, durante a ascensão da burguesia, ela vai perdurar durante muitos anos, né? Então, por exemplo, quando a gente forma um público leitor, igual você disse, né? A gente forma um público leitor e há livros distintos. Há publicações próprias para homens e próprias para as mulheres. Os romances Água com Açúcar, que idealizam uma forma de ser mulher e de amar, são feitos para as mulheres. Tanto é que eles são publicados em folhetins, são livros palatáveis, né? Porque a mulher precisava de uma coisa um pouco mais fácil de ler, né? Mas, assim, quando a gente vai olhar para as ondas feministas, né, a primeira revolução feminista ali nos Estados Unidos, que ocorre na década de 50, falando exatamente da que ocorre nos Estados Unidos, ocorre muito por conta desse mesmo problema. Porque há uma lógica de se formar mulher para o casamento, só que o casamento é um tédio. Elas não conseguem lidar com esse casamento. É um tédio, né? Porque, assim, o que acontece ali na década de 50? Muitas mulheres se formam, né? Os bons partidos são mulheres graduadas, elas fazem faculdade, mas elas não fazem faculdade para poder seguir a profissão. Elas fazem uma graduação para poder agradar o marido. Elas fazem graduação e elas entendem de arte, elas entendem de idiomas, elas sabem idiomas. Por quê? Porque assim elas se tornarão mulheres mais atraentes para os maridos. Só que qual que é o problema disso? Ah, legal, casei, estou casada. Olha, e agora? Desculpa. Só vou te interromper rapidinho, que a live vai cair, que ela deu tempo de 1 hora. Tá. Ela vai cair, eu vou entrar de novo, vou te chamar de novo. Gente que tá aqui acompanhando, pelo amor de Deus, entra de novo também pra gente ver o final dessa discussão.
Agora sim! Aleluia! Deu certo! Deu certo! Ó, gente, Viva Guest! siga, aí, Viva tá vendo? Merchan! Perfeito! Arrasamos! Arrasamos! Gente, Obrigada, sangue, viu? Renato, pela dica. Ela arrasou. Então, Ó, gente, obrigada. aí, tá vendo? O pessoal tá tudo. Gente, esse povo é lindo! Esse povo veio de lá e tá Eu tudo tô aqui. chocada. Obrigada. Gente, esse povo é o máximo, gente. Eu adoro. Ai, eu adoro gente interessada. Nossa, gente interessada é tão atraente, né? Com certeza. Gente inteligente, interessada em assuntos interessantes. Interessada em assuntos interessantes. Mas então, Paulinha, Enfim, vamos voltar a falar de amor romântico e como isso se tornou um fardo pesado para nós mulheres, porque fomos mais cobradas, né? Jane tá aqui, eu adoro a Jane. Jason, maravilhosa, obrigada por estar aqui. Você é A Miss gatíssima. Linda tá aqui também, maravilhosa. Ai, a Avelina, maravilhosa. Demais. Enfim, gente, olha só. Como eu ia dizendo na aritmética, né? Pensando lá no Chaves. Enfim, Ai, ai. como eu ia dizendo, né? Eu estava fazendo um link anteriormente entre a lógica capitalista em relação a esse ideal de amor romântico, né, que se cria. Então, a Elícia começou a falar, né, a Elícia disse sobre como, durante a formação, né, de leitores, ali, durante o romantismo, como que a literatura, ela vai se forjar para mulheres, né, vai existir para mulheres, certo? Justamente para moldar um tipo de mulher. Isso não é aleatório, não é porque os românticos são bonzinhos e querem que as mulheres leiam, não é isso, né? E aí o paralelo que eu estava traçando é que essa mesma lógica de usar as artes, usar a literatura para poder moldar um ideal feminino e moldar um ideal de amor que molda um ideal feminino, né? Essa mesma lógica vai acontecer na década de 50, ali nos Estados Unidos. Então, nós temos assim uma legião de mulheres que se formam, que são graduadas, que aprendem idiomas, que aprendem sobre artes, mulheres cultas, mulheres eruditas, e que fazem isso para poder se casar, para poder serem melhores partidos, né? Serem mulheres mais interessantes e, por consequência, encontrarem casamentos melhores, enfim, conseguirem casamentos melhores e tal. O problema é que quando essas mulheres experienciam essa erudição e vão para o casamento, elas descobrem que o casamento é um tédio, né? Porque daí qual que é o grande barato daquele casamento? É comprar o último eletrodoméstico, é fazer a receita do bolo que está na caixinha da farinha de trigo, enfim. E é isso, é cuidar dos filhos. E depois? E aí essas mulheres começam a perceber que há uma ânsia, há um anseio de vida, que é como se a vida tivesse acabado ali no casamento. Tá, eles viveram feliz sempre, mas e depois? O que vem depois do felizes para sempre, que seria o casamento, né? E elas descobrem isso, que o dia a dia de um casamento, daqueles casamentos, né, é um tédio. E aí, assim, é interessante que no livro, quem conta isso é a Beth Friedan, né? No Mística Feminina, ela vai contar pra gente que nas décadas de 50 e 60 rola uma onda de depressão nos Estados Unidos, das mulheres, né? As principais, curiosamente ou não, as principais pessoas que procuram aí, ou que são diagnosticadas com depressão são mulheres. Justamente porque essa lógica desse casamento ideal não consegue satisfazer os anseios humanos que aquelas mulheres têm, né? Então, assim, e é curioso, né? Porque, assim, aqui no Frankenstein, essa lógica do amor que dá conta de tudo,
ela se dá com um personagem masculino. Mas a gente vai ver que ao longo, que culturalmente, historicamente, essa lógica ela vai se passar muito mais para a mulher do que para o homem, né? Então, quando o Vitor perde a sua amada, ele fica assim, desolado. A vida dele transformada, assim. Ele não vê mais sentido na vida. E são vários personagens românticos, né? Que a gente encontra com essa mesma lógica. É como se o amor não desse conta. Mas aí, ainda falando da questão do casamento, nos livros românticos, nos romances românticos, a história geralmente acaba no casamento, né? O Felizes para Sempre termina no casamento, assim como os contos de fada, enfim. É o Machado, né? O realismo que vai trazer para a gente, é o Flaubert, que vão trazer para a gente o depois disso. O Essa de Queiroz também traz. Queiroz. E aí temáticas como adultério, né, como a depressão, mesmo estando numa situação que seria assim, ideal, perfeita. Nossa, eu tenho um casamento perfeito, mas eu não estou feliz. Por quê? Aí, o que está acontecendo? Aborda outros sentimentos que não só o amor, né? Porque o amor ele não vem sozinho, ele vem com posse, ele vem com ciúme, ele vem com ressentimento, ele vem com inveja, ele vem com orgulho. E esses caras do realismo é que vão abordar esses sentimentos que vêm junto com o amor, dentro de um casamento. Olha, né? O Carlos Antônio fez um comentário aqui muito interessante. Ele colocou que capitalismo é só eros. E eu concordo com você, Carlos. Quantas paixões, né, a gente não alimenta ou acha que alimenta muito por conta dessa lógica capitalista, né? Paixões por inúmeras coisas, assim. Mas pelo companheiro ou pela companheira ideal, isso fica ainda mais evidente, né? É como assim, dentro da lógica do capitalismo, até o amor vira mercadoria. Consumir, 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 consumir. O desejo. Quando a gente já pensa nos filósofos, né? Existem filósofos que tratam do desejo de uma maneira negativa, pessimista, como Schopenhauer, por exemplo, que ele sempre acha que ele diz que sempre vai ter uma lacuna, né? Que a gente tem que preencher, que a gente nunca está satisfeito. E existem os filósofos que são mais otimistas, né, como Deleuze, o Spinoza, que vai falar do desejo como essa força que impulsiona, que permite sair de um lugar e ir para outro lugar, de criar, etc. Mas dentro da lógica do capitalismo, em que tudo vira produto, não tem como o desejo, o amor, ter um viés só otimista, só pleno, né? Porque, inclusive, voltando a citar Rita Von Hunt, o relacionamento, o parceiro, a parceira, ele entra nesse modelo de obsolescência. Aí você começa a querer trocar de parceiro como troca de celular, como troca de carro. Os relacionamentos têm pouco tempo de duração, ou sempre uma mesma configuração que não vai funcionar. Você está sempre procurando uma pessoa, nunca é aquela. Aí alguém até se né? Amor líquido. A lógica do amor líquido. A Michelle. Uhum. Michelle, obrigada por estar aqui. É uma amiga querida. Olha, transtorno histriônico, depressão, compulsão alimentar, cleptomania. O capitalismo faz tudo isso com a gente. Uhum. Mas, enfim, cria ideais, né? Cria vários ideais pra gente, do que a gente quer. E a gente pensa, sim, com certeza, nossa, esse é o caminho, vamos lá. Então, eu vou comprar a roupa mais bonita, eu vou comprar o celular que me deixa mais bonita, eu vou pagar o clareamento dentário do Gustavo Lima para poder seduzir a pessoa, enfim. Para ser mais atraente, para ser um produto, para ser uma mercadoria mais atrativa no mercado. Uma mercadoria que não fica na prateleira, né? Sim. Essa é a lógica do capitalismo em relação ao amor. Né? Os românticos, ainda que fossem burgueses, eu não consigo identificar assim, pontos que eles tenham criticado em relação ao amor como uma mercadoria. Eu acho que essa visão que nós temos do amor como uma mercadoria, a gente está conseguindo tê-la muito mais agora, né?
Eu acredito que a cultura de Hollywood, né, os filmes de Hollywood contribuíram muito para isso, né? Nós temos aí um ideal formado, né? Nós dessa geração, nós temos um ideal formado pelos filmes e tudo, muito mais pelos filmes do que pelas leituras, né? Infelizmente. Enfim. Ai, pera. Mas o amor como metadura também é até um desdobramento, né? É um desdobramento tardio aos românticos. Então, assim, não tinha nem como eles perceberem, até porque, assim, no final das contas, não só o amor, né? Mas muitas outras coisas, tem até a ver com a provocação que eu vou fazer depois com você. Muitas coisas que os romantismos colocaram de uma maneira, assim, de muita boa vontade, viraram monstros. Né? Virou um monstro. O amor é um O deus. grande exemplo, assim, é a Revolução Francesa, né? Se a gente olha, assim, para o que inicia a Revolução Francesa, os ideais da Revolução Francesa, aquilo deveria ser a coisa mais linda do mundo, né? É o momento em que que a nação vai se unir para se tornar democrática, é o momento que a nação vai olhar para si, né? Que os homens vão perceber, os seres humanos vão perceber, olha, a gente pode escolher o nosso caminho político, social, cultural, a gente vai decidir, nós vamos lutar pela igualdade, pela fraternidade, pela liberdade, mas no final se torna uma guerra sangrenta e tirânica, né? Enfim, eu acho que a Revolução Francesa é o melhor exemplo, assim, do romantismo em termos de algo que sai das estribeiras, né? Que perde as estribeiras. Assim como esse amor idealizado, ou melhor, assim como essa idealização de tudo que nós carregamos até hoje, as guerras também, né, são uma derrocada desse extremo. Eu leio um autor que se chama, eu não sei falar o nome dele em alemão, mas é o Rudiger Safransky. Ele escreveu o livro Romantismo, uma questão alemã. Ele vai mostrar como que o romantismo, um movimento que nasce do despertar do eu, né? É a supremacia do eu, e isso deveria ser muito bom, principalmente considerando o contexto histórico em que o romantismo nasce, né? Para culminar em sendo o germe de uma sociedade extremamente fascista e tirânica. Né? Então, assim, o romantismo é um lugar dos extremos. Ele tem um desejo pela vida, mas ele tem um desejo muito maior pela morte. O romantismo flerta com os extremos. Né? E a gente cria esse ideal, a gente carrega esse ideal extremista com a gente, mas esses extremos a gente não consegue manter na nossa vida cotidiana. Não dá para a gente manter aquela paixão arrebatadora do começo do namoro com 10, 15 anos de casamento. O amor, ele se transforma, assim como as pessoas que estão dentro daquele relacionamento também se transformam. Nossa, o Leandro citou aqui o Deleuze e Guattari. Nossa, Capitalismo e Esquizofrenia. O Deleuze e Guattari, eu estou lendo por influência, por internet, que eu estou fazendo curso de formação em psicanálise, e a gente está dialogando, né? Eu e o Carlos. Nossa, a visão que ele traz é uma visão muito interessante, Paulo, para a gente poder até pensar na nossa segunda live, sabia? A gente pode trocar figurinha sobre o Deleuze, tá? Para tentar perceber como ele lê esses caras. Tá? Olha como o Carlos é chato. Achei que iria falar com 10 meses. Nossa. É porque a visão dele é uma visão mais elaborada ainda, né? Sobre o amor, né? Sobre a lógica do desejo e tudo mais. A gente está falando aqui sobre... Pode falar. Eu acho que seria muito interessante ter esse diálogo assim, sobre o amor romântico e o amor idealizado, tendo a visão de uma mulher e a visão de um homem. Assim, porque por mais que a gente fale, né, do amor idealizado na perspectiva masculina, olhando para os homens legais, é claro, né? É difícil, né, também a gente lidar com essa questão dos homens, assim. Porque o machismo, ele não é algo que é ruim apenas para nós mulheres, né? Quantos e quantos amigos nós não temos, né, Elissa, que sofrem com a dificuldade de lidar com sentimentos, de expressar sentimentos, de falhar, de errar,
Você lembra da live que a gente fez Quebrar. sobre a live sobre aquele livro da Chimamanda, a palestra da Chimamanda, né? Sejamos Todos Feministas, que aí o professor Rodrigo, que é o meu amigo, ele fez uma fala importante, né? Falando de como ele muitas vezes se localiza nesse lugar de fazer, né? De perpetuar o machismo e às vezes de ser vítima do machismo e de estar diante de outros amigos que também são vítimas do machismo, né? Então, é um cenário que merece muita reflexão, não só por parte de mulheres. Nós somos protagonistas, né? Porque nós somos as vítimas mais imediatas. Mas os homens também precisam participar dessa reflexão, né? Com certeza. E, inclusive, pensar nessa lógica do amor idealizado, do amor romântico, por uma perspectiva homoafetiva também. Sim. Né? Porque, ainda que nós estejamos aqui, né, nós estamos falando de um lugar heterossexual e tudo, a gente percebe também, nós que temos amigos próximos e tudo, a gente percebe que esse amor idealizado, essa perspectiva do amor romântico, ela não escapa a quem está num relacionamento homoafetivo, né? Inclusive, há um preconceito, né, assim, das pessoas não entenderem um relacionamento abusivo dentro de uma lógica homoafetiva, por exemplo, né? Como se a relação abusiva realmente fosse um papel de homem e mulher. Exato. Homem e mulher. Lembra que gerou aquela polêmica quando teve o Enem, que teve aquela redação que era sobre discutir a permanência da violência contra a mulher na sociedade brasileira? Aí os textos motivadores e as discussões traziam estatísticas, inclusive, de relacionamentos homoafetivos, em que mulheres eram mortas por suas companheiras, e teve gente que ficou indignada com isso, lembra? Não, mas como assim? Devia ser diferente, né? E porque assim, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender que uma mulher pode ser machista também. Uma mulher, às vezes, perpetua o machismo também, porque todos nós estamos dentro dessa maldita configuração misógina que oprime, que estabelece hierarquia, que estabelece assimetria entre os gêneros, né? Então, essa discussão ela é muito urgente, ela é muito importante e complexa, até mesmo para estabelecer o lugar de nós, mulheres, nessa discussão. Né? Nós, mulheres, como a gente leva a sororidade? Não é uma obrigação de amar outra mulher, mas é de saber se colocar no lugar da outra. Ah, tem mulher que está perpetuando abuso, está perpetuando opressão, ela precisa de revisão. Ela precisa de revisão, urgentemente. Né? Eu sou analfabete, Elissa, mas a Jéssica Brigulis colocou um comentário muito interessante aqui, ó. Desculpa, eu não consegui ler. Briguis, isso, desculpa. E por uma perspectiva negra. Nossa. E assim, aqui, Jéssica, é super complexo. Eu participei de uma live recentemente, muito legal, com o professor Eduardo Marinho. E assim, eu fui a única professora que participou da live, e ele é professor de geografia, ele queria relacionar a questão da geopolítica com a literatura. Ele chamou outros professores de literatura, né? Outros professores de literatura falaram de diversos assuntos que têm sido muito debatidos durante muito tempo, que é a questão da classe, da periferia, da marginalização. E aí eu vim com a Conceição Evaristo, né? Que é sensacional, gente. Pensar em qualquer coisa sobre a mulher negra no Brasil, Conceição Evaristo é fantástica. Aquela mulher tinha que ser eterna, ela tinha que viver para sempre, porque ela é necessária. Ela é necessária. Ela fala duas coisas muito legais, de várias coisas perfeitas que ela fala, duas que eu quero citar aqui, Jéssica, que vai bem no rumo do que você falou e que dialoga com a minha discussão com a Paula sobre amor romântico. Primeira coisa, a mulher negra, ao longo da literatura brasileira, foi objetificada, sexualizada. Uma das primeiras mulheres negras mais importantes que aparece na literatura brasileira é a Rita Baiana, lá no Cortiço, mas ela é uma cadela no cio. Ela não é uma mulher com subjetividade, com vontades, com sonhos. É só com desejo que desperta desejo. Aquela é a abordagem dada a ela. Então, essa erotização do corpo feminino negro é um problema que vai entrar
da relação amorosa quando diz respeito à questão dos relacionamentos interraciais ou do lugar dos negros. Porque o homem negro é o cavalo insaciável, é o garanhão, a mulher negra é a fêmea no cio, insaciável, porque é mais difícil satisfazer sexualmente homens e mulheres negros. Sabe, essa coisa de animalizar, de tornar selvagem, erotizar demais os corpos negros. E a segunda coisa importante também, que entra nessa discussão da questão do amor, porque a lógica do amor idealizado, ele não considera o intelecto da pessoa amada, só considera a aura, a alma e o corpo da pessoa amada. A pessoa amada, normalmente, não se faz menção da inteligência dela, né? De como ela inspira o desejo de conhecer, de aprender, né? Apesar de, na nossa sociedade machista, o poder de saber, né? O poder da inteligência foi muito utilizado durante muito tempo por homens para conquistar mulheres, né? Isso é interessante. Aquele filme lá, A Esposa, com aquela atriz que fez o 101 Dálmatas, Glenn Close. Aquele filme lá mostra como o professor chama a atenção de todas as alunas e consegue conquistar quem ele quiser por conta da inteligência dele, né? Mas para mulher... do Casagrande, como é que é o nome? Casa Grande, Casa Blanca, esqueci o nome. Casa Blanca, né? Acho que é Casa Blanca. É isso? É o clássico. Essa coisa do homem, que sabe demais. Inteligente, né? Atrai, a sapiência dele atrai sexualmente. E o lugar da mulher negra, a mulher negra, nunca na literatura, até chegar uma Maria Firmina dos Reis, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, antes dessas mulheres, a mulher negra não ocupava um lugar intelectual. Ela era sempre sexualizada ou era mercadoria de força de trabalho, mão de obra. Então, dentro do relacionamento, uma mulher que não consegue ter uma autonomia sobre o próprio corpo e o próprio intelecto, como vai ser a configuração amorosa dessa mulher? A Angela Davis, que é uma filósofa que eu adoro a Angela Davis, eu idolatro a Angela Davis. Ela tem aquele livro dela, Mulheres, Raça e Classe. Tá até ali que eu estou lendo ele, terminando de ler. Mulheres, Raça e Classe. Em que ela fala, ela não fala do relacionamento amoroso, viu, Jéssica? Mas ela fala da vida doméstica. Ela fala, por exemplo, olha só, Pauliana, que coisa interessante. Nos anos 50 do século XX, nos Estados Unidos, enquanto que para a mulher branca burguesa o casamento era um tédio, viver em casa, fazendo serviço de casa era um tédio, para a mulher negra era um refúgio, porque ela estava cuidando da casa dela. Pela primeira vez, ela estava arrumando a casa dela, era onde ela morava, ela não estava arrumando para nenhuma branca, para nenhum senhor, para ninguém que considerava o proprietário dela. Então, a vida doméstica nos anos 50 para a mulher negra é diferente da vida doméstica nos anos 50 para a mulher branca. Maravilhosa. Inclusive, a crítica que se faz, né, esse movimento feminista que se inicia nesse século 50, porque nessa década de 50, é um movimento da mulher branca burguesa. É um movimento extremamente classista. Ainda que seja um movimento assim que vai trazer reflexões importantes para nós, né? É um movimento propriamente classista e racista, né? Agora, você estava falando da literatura, eu lembrei novamente do Guarani, o paralelo entre a Ceci e a Isabel. Porque a Isabel, pelo que o narrador coloca, né, não é a santa da pele clara, alba, o olho azul, igual da Virgem Santíssima, igual é a Cecília. Né? E justamente por não ser essa mulher branca, a Isabel é colocada como uma mulher muito mais erótica. Satânica. Né? Ali a gente vê um paradoxo, né, entre Isabel e Cecília. Sim. Tanto é que Isabel é a que vai ao extremo, né? Que, enfim, quem lê o livro sabe muito bem, assim. Sim, ela é a satânica, a demoníaca, a incontrolável, a filha bastarda, né? Aí isso se revela na cor da pele, ela é que provoca todas as divergências entre família. E como é cruel, né? A hierarquia está estabelecida ali também, porque ela é colocada para ser serva, para ser dama de companhia da Cecília. Elas estão no mesmo lugar dentro da sociedade, elas são filhas do mesmo pai, o nobre Antônio de Maris. Mas por ela ser morena, por ela ser descendente de indígena, ela é tratada como inferior. Né? E aí tudo isso
É muito interessante isso, sabe? É importante considerar que o amor, ele não é sozinho. O amor não é uma coisa em si, não está em si mesmo. Envolve outros tipos de relações, outras relações afetam o amor. Questão de poder aquisitivo, questão de classe social, questão de realização profissional. Tudo isso interfere na lógica dos relacionamentos, sobretudo os relacionamentos padronizados, dentro de uma lógica heteronormativa, em que ainda há muita hierarquia entre os gêneros, e aí o romantismo não contemplou isso. E entre as classes. Porque ele não teve tempo para contemplar isso também, né? Ele acabou antes. Diga, Pauli, você falando. Não, tô falando assim, que você estava dizendo de uma hierarquia entre os gêneros, e eu continuei, né? Uma hierarquia entre as classes, entre as raças, né? Quando que a gente vê um homem branco, uma mulher negra, ou o contrário, né? Uma mulher branca e um homem negro nas nossas grandes narrativas, né? E se a gente pensa nas narrativas populares, por exemplo, as novelas, né, e tudo, a gente não vai encontrar esses casais. E quando a gente encontra, termina em desgraça, como no caso do Otelo. Exato. Exato. Né? Quando a gente vê a representação do negro, né, da pessoa negra nas novelas brasileiras, é sempre assim, é sempre o segundo núcleo da novela, o negro se casa com a negra. E, enfim, porque é o que tem que acontecer. Tem que manter assim. Não pode misturar as raças, porque o Brasil é muito separado tudo. Isso tudo interfere fortemente nesse conceito de amor. Porque no final das contas, eu acho que a conclusão que eu queria que a gente chegasse, todo mundo junto, é que o amor é uma construção, gente. Por que eu coloquei o título da live, o amor romântico? Por que eu coloquei o amor substantivo, o romântico o adjetivo? Porque o amor é uma construção. Ele pode ser romântico e ele pode não ser romântico, ele pode ter outras configurações. Né? E nós, como contemporâneos, né, a gente tem que estar abertos realmente para entender que as formas de amar estão mudando. Sim. E assim, ainda que seja difícil para nós, né, para muitos de nós é muito difícil. E não é uma questão de dizer assim, então abaixa a monogamia pelo fim do casamento. Não é isso, né? Mas é de saber lidar e de saber aceitar que existem outras formas de se relacionar, outras formas de viver que não contemplam esse amor ideal. E que tá tudo bem. Sim, tá tudo exatamente. Sem mais coita, né? A gente já tem o suficiente. Olha, eu queria já caminhar para o fim, que a gente já está chegando a 40 minutos dessa live. As minhas lives com outras garotas são sempre longas, porque eu sempre convido mulheres que têm muita coisa a dizer, e são sempre coisas muito maravilosas e relevantes. Pesquisadoras sérias, né? Eu queria terminar com Elissa, Oi. Antes de você me provocar, eu queria só concluir, assim, a gente está no mês, né, do orgulho LGBT, e eu acho que pensar o amor romântico, ou tentar desconstruir esse ideal de amor romântico, é muito válido para a comunidade LGBT, né, porque, assim, a nossa sociedade é muito cruel e não quer aceitar um amor que fuja desse ideal, aliás, desse padrão de casal idealizado. Né? Então, eu acho que, enfim, apenas uma reflexão mesmo para a gente pensar que, nesse momento que a gente quer construir um lugar onde a diversidade não seja um problema, a gente precisa pensar nessa desconstrução do amor, desse ideal de amor romântico também. E construir uma outra narrativa para o amor. Construir outra narrativa. Sim, muito importante. Tem falado muito sobre isso com o Carlos Antônio, inclusive, sobre construir novas narrativas, aquele texto do Christian Dunker que a gente leu. Gente, para quem está aqui, o texto do Christian Dunker eu vou indicar depois. Eu vou postar o link dele no Story, eu vou compartilhar com a Paulina para ela postar no dela também, para vocês acessarem, porque é muito importante. Eu queria fazer a provocação.
que eu acho que eu já sei qual é a resposta, mas eu vou fazer. A gente falou muito de amor, né? A gente falou de amor, mas o romantismo tem outras camadas. O romantismo tem outros aspectos, não só o aspecto amoroso. O romantismo foi um dos movimentos mais complexos e complexos, porque ele atingiu tudo quanto é tipo de produção humana. E Uhum. assim, a gente não tem tempo para poder falar das outras coisas, né? A gente falou do amor, né? Hoje a gente até se delongou, né? A gente foi indo para outras direções subjacentes ao amor, porque é muita coisa, é muito pano para manga. E aí eu queria deixar como provocação, até como assim, essa provocação fica assim também dentro de um parêntese, um convite para uma segunda parte, né? Você acha que o romantismo, os preceitos do romantismo em mãos erradas pode criar monstros piores que o Frankenstein? Com certeza. Até porque, assim, não é só o amor que vai cair numa perspectiva religiosa dentro do romantismo, né? Na verdade, o romantismo, ele quer criar uma nova religião. Os românticos querem criar uma nova religião. E aí, assim, eu vou dar um exemplo, mas pelo exemplo você já vai perceber que é assunto para outra live. Mas, enfim. Quando a gente estuda a obra do compositor Wagner, né, que é romântico, o Wagner, ele queria, sobretudo, criar uma ópera, ele queria transformar a arte numa religião. Ele queria que a arte ascendesse ao lugar da religião. Tanto é que quando ele escreve os Nibelungos, que é a grande ópera dele, né, ele constrói, né, um personagem dentro dessa obra, que é um homem alemão, que é um mito. E aí você já sabe o problema, né? Porque, assim, buscar um ser... O que o Wagner constrói lá nos Nibelungos não é um ser mítico. Ele pega um ser humano, um cidadão alemão, e transforma num mito. E aí, quando a gente transforma o ser humano num mito e acha que esse ser humano consegue dar conta de tudo, de resolver todos os nossos problemas, aí a gente tem um grande problema. Mas como você deve ter percebido, isso é pano para manga. E também tem o seu laço nos dias de hoje, né? O romantismo não acabou ali quando veio o realismo, o romantismo não acabou, não. Ele está aqui ainda. Era essa a reflexão que eu queria deixar, como ele ainda está aqui. A permanência do amor romântico e outros romantismos. E aí, aí você me respondeu a provocação com outra provocação, né? Ao falar do ser humano elevado ao status de mito, mas ele ainda é um mero ser humano, né? Essa condição não evoluída. É uma condição não evoluída, é uma condição que não é autossuficiente, né? Enfim, terminou com a provocação. E aí fica subjacente aqui nessas provocações a segunda live, tá? A outra polêmica. Live. Polêmica, porque assim, a gente vai ter que citar nomes. Para falar disso e para mostrar os tentáculos do romantismo nessa questão, a gente vai mexer em umas feridas aí que podem não ser muito legais, que as pessoas podem ficar muito machucadas. Sim. Mas vai ter que dar nome aos bois, né? Vai ter que dar nome aos bois. Literalmente. E aí, Elissa, eu acho assim, para finalizar também, né? Como que essas idealizações românticas, elas estão perdidas, elas não estão, não no sentido de que elas estão acabando, mas elas estão tão confusas agora na contemporaneidade, né? Da mesma forma que a gente começa a perceber na nossa vida prática contemporânea que uma única pessoa na nossa vida talvez não seja o suficiente para resolver todas as nossas insatisfações humanas. E aí aqui eu não estou falando pra gente, vamos todos pro poliamor, né? Uhum. Mas é que às vezes um amigo para uma determinada coisa, uma amiga para outra determinada atividade, né? Ter uma vida para além do casamento, ter amizades para além do relacionamento amoroso. Estou falando do casamento porque é meu lugar, né? Mas do relacionamento, enfim. E também as certezas
políticas também não estão dando conta, né? Porque também pensar num ser único, né, que dá conta de tudo, a gente já vê que não dá certo. Não. Isso aí vai ser um assunto para a próxima live. Nós, mulheres, agora vamos discutir política. Vamos discutir O política. contemporâneo é muito fragmentado. E não tem como a gente tentar se amarrar a essa unicidade mais. A gente já perdeu. E é engraçado Se é que um dia não teve. Mas a gente escamoteou durante muito tempo. Agora, o que o contemporâneo faz? Ele escancara a nossa fragmentação, as nossas cisões, né? Poliane, as nossas incertezas. Tudo, nossas dúvidas, angústias. Eu quero agradecer você por ter aceito o convite. Acabou que a segunda parte da live ficou no seu perfil. Eu quero te pedir, inclusive, que quando você for encerrar, você salve, ou você coloque ou você salve, se não aparecer a opção de salvar, você coloque compartilhar no IGTV, que aí eu faço do meu computador o download para eu disponibilizar no meu IGTV, e depois eu e o meu editor, que é o meu marido também, maravilhoso, Lino, a gente vai organizar para poder subir para o YouTube, porque essas lives que eu estou fazendo com vozes que estão agora tendo força para falar, porque tem propriedade para falar, que são mulheres, que são pesquisadoras, que são pessoas que têm o conhecimento teórico e empírico. Essas lives, elas são muito enriquecedoras. É um tipo de conteúdo assim, que depois a gente tem que arrumar outra forma de registro para não correr o risco de perder tudo, né? Perder tudo digitalmente, mas por escrito. Para guardar, porque esse aqui ainda vai, acho que até vai nortear as próximas gerações, essas discussões que estão sendo feitas agora. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu adorei a discussão. É muito bom sempre poder dialogar com você. Você que é uma pessoa que sempre me inspira. Eu vi falando dos meus amigos. Eu gosto de ser amiga da Elissa, porque a Elissa me faz querer estudar e saber mais. Ai, que coisa linda! Ai, que lindo! A gente que é mulher, a gente tem que se empoderar ao lado de mulheres empoderadas. Com certeza. Eu acho que é isso, sabe? Essa é a lógica do feminismo. Mulheres se auxiliando em todos os sentidos, inclusive intelectualmente. Muito obrigada, Elissa. Eu que te agradeço, Pauli. Não deixe de salvar essa parte da live, que ela ficou tão linda. Você me ensinou, agora eu vou dar conta. É porque eu sou analfabete. É a primeira live que eu faço na minha vida. Você sabe, né, que depois da primeira vem muitas, né? E o jeito que eu vi que as pessoas gostando, você tem que fazer mais. Faça e me convida. Nossa. Pode fazer me convidar, que eu aceito. Então tá bom. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Viu? Tchau a vocês. Obrigada, gente. Bom final de semana.